seu estilo de vida é determinado pela sua compreensão a respeito de Deus e da salvação. O seu estilo de vida é determinado pelo que você compreende a respeito de Deus e da salvação. Isso é um fato. Aquilo que você pensa sobre Deus determina o modo como você se comporta na sua vida. Vamos lá? 3 ideias equivocadas. Nesse mundo nós podemos ter talvez mais grupos, mas eu resumi aqui em 3. Você pode pensar que Deus não existe, ou se Ele existe, que Ele já não se importa com o que cada um faz. Esse é um grupo que está aumentando no nosso país ultimamente. Pessoas que não acreditam em Deus, ou que se tem uma ideia de um Deus que criou todas as coisas, agora eles imaginam que esse Deus não se importa mais com o que acontece aqui. Se alguém pensa dessa forma, essa pessoa tem liberdade para viver como achar melhor. Porque se Deus não existe, ou se Ele não se importa, por que eu vou me importar? Eu estou livre para fazer o que eu quiser. Especialmente nos nossos dias, isso tem se tornado realidade. Uma pessoa que não acredita em Deus, não tem dentro de si nenhum tipo de temor a Deus. E por conta disso, pode fazer tudo o que lhe der vontade. Não há ninguém para chamar a atenção dele. Não tem um juízo final, não tem que prestar contas. Pode fazer o que deseja, desde que não seja pego pela lei. Está vendo como é que a mentalidade que eu tenho a respeito de Deus determina o que eu faço? Vocês vão encontrar pessoas assim no seu ministério, na sua missão. Pessoas precisam ser conduzidas até a crença em Deus para poderem mudar o seu comportamento. Tendo dito isso, eu queria meio que tranquilizar vocês. Em alguns momentos, a gente se escandaliza com o comportamento das pessoas lá fora. Mas o que esperar de alguém que não tem crença em Deus nem no juízo? O que esperar? Vocês estão entendendo a pergunta, não? Sim? Tranquilo? Todo mundo? Então, por favor, Jesus Cristo disse que são os doentes que precisam de médico. E Ele veio para essas pessoas. Porque elas não creem em Deus, estão perdidas. E precisam de compaixão por causa do estilo de vida que levam. Porém, não caia na tentação de tentar mudar o comportamento das pessoas lá fora, sem mudar primeiro a crença da pessoa. Toda mudança que é verdadeira precisa acontecer de dentro para fora, e não o contrário. Tem muitas igrejas que caem na tentação de trazer a pessoa para um clube religioso e alterar o seu comportamento, sem alterar a sua mentalidade. Isso é terrível e muito prejudicial para a igreja cristã. Hoje em dia, muitas igrejas têm misturado na sua doutrina coisas da maçonaria, coisas do espiritismo, coisas do kardecismo, coisas de tudo quanto é lado. Por quê? Porque você mudou o comportamento, mas não chegou a atingir a mentalidade. Você cria uma coisa chamada sincretismo. O povo boiou agora, né? Sincretismo. Gostou, Luciana? Palavra bonita, né? Fazer que nem aquela igreja, olha para o seu irmão e fala sincretismo. Essa palavra sincretismo, ela tem a ver com mistura de crenças. E isso tem muito dentro da igreja cristã. Já viu crente supersticioso, sim ou não? Né? Tem uma escada parada, vou passar não. Não, melhor garantir. Vai. Gente, se existe um motivo para você não passar debaixo de uma escada, é que você pode esbarrar nela e derrubar quem está lá em cima, tá ok? É só esse. Azar não dá, pode ficar tranquilo. Se um gato preto apareceu na tua vida, pode ficar tranquilo. Outras coisas muito mais sutis acontecem dentro da igreja. Cobertura espiritual. Sabia que essa história de cobertura espiritual vem do espiritismo? Não tem isso na Bíblia. Pode procurar na Bíblia que você não vai encontrar essas coisas. Por que essas coisas acontecem? Uma pessoa às vezes vem, traz as suas ideias do espiritismo e aplica dentro do cristianismo antes de largá-las de verdade. Aqui nós queremos fazer diferente, e você vai trabalhar de maneira diferente. Eu quero que a minha mente seja esclarecida pela verdade e crer em Deus, para não misturar as coisas, ok?
Então, quando você for pregar, fale a respeito de Deus, do Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio salvar as pessoas para que elas possam crer primeiro e depois serem transformadas. Segunda ideia errada. Você pode pensar que Deus é bom e vai dar jeito de aceitar todo mundo, ou quase todo mundo. Isso aqui é a grande maioria do nosso país. E quem pensa assim, também pode viver do jeito que acha melhor, na esperança que no fim, esse Deus bonzinho, esse Deus Papai Noel, vai dar um jeito para dar presente para todo mundo. Não é? Muita gente pensa assim hoje no nosso Brasil, e isso pode infectar a nossa mente também. No fim, a minha esperança vai prevalecer, Deus é bom, Deus é Pai, e Ele vai dar um jeitinho de me fazer entrar nos céus, apesar dos meus erros. Esse tipo de pensamento conduz a pessoa a uma vida sem compromisso com o crescimento e com o amadurecimento. Ela vai levando a vida como dá, fazendo o que tem que fazer, mas ela mesma não está comprometida em crescer em Jesus. Isso é nocivo, porque Jesus Cristo nos libertou para nós vivermos uma vida plena, total, crescer nele, não ficar do mesmo jeito. Esse tipo de crença num Deus benevolente que vai salvar todo mundo ou quase todo mundo, leva a gente a se conformar com a situação em que a gente está e não ter coragem de ter compromisso e crescer na fé. É muito prejudicial esse tipo de crença também. Terceiro, ou você pode pensar que é preciso conquistar a salvação com boas obras, porque Deus vai executar juízo contra os pecadores, mas vai salvar os justos, santos e puros. Também é uma crença muito difundida dentro do nosso país. Eu preciso conquistar a salvação, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso confessar os pecados, eu preciso isso, eu preciso, porque senão eu não vou ser contado entre os justos e Deus vai me rejeitar. Assim a pessoa se lança a uma vida sem pecado, ou pelo menos, se esforça para viver sem pecado. Vamos fazer uma pesquisa rápida? Todos vocês estão se esforçando para honrar a Deus com a vida que vocês levam, sim ou não? Beleza, eu quero que levante a mão todo mundo que conseguiu passar a semana inteira sem pecar, por favor. Uma semaninha, gente. Vocês estão falando que estão se esforçando para viver uma vida com o Senhor. Uma semaninha. O ano tem 365 dias. Vocês vão conseguir ficar 7 dias sem pecar? Mas que tipo de esforço vocês estão fazendo? Vocês estão com vergonha? Essa é a vergonha que todo ser humano tem. Nós nascemos escravos do pecado, a nossa natureza é pecaminosa, nós conseguimos passar uma semana sem errar e errar feio, em palavras, em pensamentos e em obras. É a realidade. Mesmo assim, nós encontramos um tipo de teologia que acredita realmente que consegue viver sem pecado. Por esforço próprio, não é nem pela graça e pela força que Deus dá, não é pelo esforço próprio. Quem crê nisso acaba criando uma religião de dogmas, cheia de regras e imposições, que criam limites para a pessoa não pecar. E muitas vezes não entende o que Jesus falou, o pecado não está fora, o pecado está dentro do coração, porque é do coração que procede todo tipo de pecado, adultério, roubo, maldade, fofoca, é do coração que vem, não é de fora. Fora ajuda, fora incentiva, mas é lá dentro que nasce, ok? Quem pensa dessa forma, tenta viver uma vida sem pecado. Agora, se a pessoa for um pouquinho coerente, e ela sabe que não consegue ficar muito tempo sem pecar, então ela torce, pelo menos, para Jesus voltar na hora que ela tiver sem pecado. Não é não? Fico torcendo. Se eu estou meio torto hoje, não estou conseguindo me emendar, Jesus volta amanhã. Não agora, por favor. E vive nessa agonia. Hoje, Jesus está feliz comigo, eu vou para o céu. Hoje ele está triste, eu vou para o inferno. Peraí. Vamos corrigir essas 3 com 5
5 ou 6? 5 posições que expressam a verdade sobre Deus e sobre a salvação. Primeira verdade, vamos ler junto? Ponto 1. Existe um Deus Criador a partir de quem tudo surgiu e para quem tudo volta. O acaso não explica a complexidade da vida natural e do universo. Quer queira, quer não, quer creia, quer não, tudo que existe teve um início e vai ter um fim. O início é Deus, o fim é Deus. Ainda que tenham surgido teorias do Big Bang, da evolução, mesmo hoje, dentro da comunidade científica, é crescente o número de cientistas que têm sérias questões com a teoria de Darwin. Seríssimas questões científicas, não estou falando religiosas e de crença, mas questões científicas. Por exemplo, há muitos elos perdidos que nunca são achados. Disse que todo ser veio de uma única célula, mas ninguém consegue completar os buracos nessa linhagem. E outro, como é que explica que a gente veio do macaco e o macaco continua macaco até hoje? Por que ele não está evoluindo então? Cadê os elos perdidos? Cadê? Então muitos cientistas questionam isso. A verdade é que nós somos criados, criaturas. Não pedimos para nascer, mas Deus nos criou porque Ele tem um propósito na criação. Você não existe para ser feliz à revelia de Deus, mas você existe para ser feliz no propósito de Deus. Todo ser humano foi criado para a glória de Deus e encontra nele a sua identidade, o seu propósito. Bom, já que Ele criou, é nele que tudo vai encontrar também o seu fim, a sua finalidade. Essa mensagem precisa ser pregada para as pessoas, porque querendo ou não, tudo vai terminar diante do trono de Deus. De novo. Vamos lá, segunda. Este Deus Criador é completamente puro, santo e justo. Eu não ouvi nenhuma voz dando comigo, vamos de novo? Este Deus Criador é completamente puro, santo e justo. Sua própria natureza impõe a necessidade de ser severo contra o pecador, julgando-o e banindo-o de sua presença para sempre. Assustador e terrível. E é importante isso. As duas primeiras posições erradas não têm temor de Deus, ou porque não acredita, ou porque acha que Ele é benevolente. Só que isso é fazer pouco de Deus. A Bíblia nos retrata um Deus que é santo e justo. E não pode deixar de ser santo e justo e puro. Sendo santo, justo e puro, que compromisso ele teria com a sujeira, com o pecado, com a impureza? Que tipo de relação ele pode ter com gente que ama o pecado? Não há. E isso é terrível para nós. Como é que a gente vai se relacionar com um Deus puro se a gente é pecador? É uma relação impossível, é como tentar misturar água e óleo. Alguém já tentou? Não é possível, gente. Na escola, a professora pegou, fez com vocês, colocou a água, colocou o óleo, você derramou lá, parecia que estava misturando, mas de repente uma parte foi para um lado, outra parte foi para o outro. Todo aquele que ama o pecado e despreza Deus será banido. Aí eu pergunto para vocês, quem é que faz isso? Quem é que acaba amando o pecado e desprezando Deus? Pode apontar. Fazendo um teste aqui agora, pode apontar. Vai fazer assim, você aponta um dedo para o outro, 3 para você. Nós, seres humanos, fazendo isso, estamos enrascados, gente. Que confusão a gente foi se meter nesse monte. Um Deus puro, santo e justo, que falou, o salário do pecado é a morte, no dia que vocês me desobedecerem, certamente morrerão. Falou, disse, quem é ele para voltar atrás? Não tem como voltar atrás nisso. Estamos fritos, todos nós fritos, até a doce Nicole. Todo mundo frito. Eu amo ela. Como é que a gente faz, gente, para se livrar desse receio?
Se a gente vai começar a fazer diferença nesse mundo, precisamos pregar essa verdade. Lá nos Estados Unidos, prega-se um Deus bravo. Então precisa pregar o amor. Aqui no Brasil, todo mundo crê num Deus amor. Então a gente precisa pregar a má notícia. A má notícia. Você é pecador, Deus é puro, santo e justo. Sabe o que Ele tem que fazer por imposição da sua natureza? Banir da sua presença para sempre. E se Deus fizer isso, Ele está errado? Não. Se Ele fizer isso, se Ele banir todo mundo, Ele exalta a sua santidade e a sua justiça. Ele glorifica o seu nome fazendo isso. Pensa. Ué. Ele mostra para todo mundo que Ele é um juiz justo. Se Ele fizer isso, a gente tem que louvar o nome dele e glorificar. Está certo, Deus. O Senhor é santo e justo, eu tenho que fazer isso mesmo. Parabéns. Continue assim. Coitado de mim. Bom, vou continuar, porque essa aqui é dura demais, tem que vir uma outra boa, né? Vamos lá? Vamos lá? Ponto 3. Juntos, este Deus não pode salvar alguns fazendo uma média e pegando os melhores, ou esperando o momento exato para aparecer e pegar menos pessoas no pecado. Seu alto padrão só pode aceitar para si pessoas perfeitas como Ele mesmo. Eu estava escrevendo isso imaginando. Imagina Deus lá do céu fazendo as contas. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1 milhão agora sem pecado. Vou voltar. Aí um deles peca. Não, peraí. Vamos fazer as contas de novo. Eu tenho que voltar na hora certinha para eu salvar o máximo. Que tipo de liberdade tem esse Deus? Vocês percebem que é uma coisa meio doida imaginar isso? Não. Deus não vai salvar fazendo média. Deus não vai salvar fazendo média das nossas boas ações frente às nossas más ações, ou comparando as boas ações de todo mundo para pegar aqueles que mais se destacam. Não é assim que funciona a salvação. Para servir para Deus, precisa ser 100%. Se não é 100%, não pode ser escolhido por Ele. Simplesmente está banido. Sinto muito, mas é a régua dele. É certo que tem gente ruim, tem gente pior. Gente boa não existe. É ou não é? Pessoal, vocês já se decepcionaram, já não? Você achou que fulano era tão bom, de repente você encontrou um defeito tão feio. Você mesmo, você achou que você era tão bom, de repente você viu, bicho, mas eu estou tão ruim. Então vamos falar a verdade. A gente tem gente ruim, tem gente pior, mas gente boa é difícil encontrar, todos nós temos defeito. Então todo mundo está fora da régua de Deus. E isso nos leva ao quarto ponto. Vamos juntos? Deus nunca encontrou um humano 100% perfeito. Fez-se necessário um sacrifício substitutivo que satisfazesse seu padrão. Deus resolveu este problema entregando-se Ele mesmo como oferta pelo pecado. Pai, essa é a parte mais bonita do Evangelho. É Deus olhar para a humanidade, não encontrar um, e resolver Ele mesmo pagar a conta. Resolver Ele mesmo viver como gente sem pecado, para poder morrer no lugar de gente com pecado. Que loucura! É assim que funciona a salvação. Jesus Cristo amou pecadores tanto que veio viver com eles. Amou tanto mais para transformá-los e libertá-los do peso do pecado, pagando a dívida que eles tinham antes com Deus. Isso é maravilhoso e é assim que funciona. Faz aí uma retrospectiva de todos os seus pecados rapidamente. Comece pelos mais graves. Rapidinho. Não consegue? Pensa aí. Lembra daquela trama que você criou? Lembra daqueles pensamentos que você teve? Lembra daquela coisa terrível que você fez? O caminho que você andava, os vícios que você tinha. Mesmo depois de cristão, quantas vezes você fez o contrário que Deus queria? Pega tudo isso, essa lista terrível, nojenta. E eu te pergunto, isso pode te separar do amor de Deus?
Por causa de Cristo Jesus, não mais. Que delícia, gente. Que delícia saber que Jesus Cristo nos amou apesar dos nossos pecados. Ele pega a lista e diz aqui, daqui, eu pago. Quero desenvolver isso com vocês. Nós não estamos falando aqui da relação de um senhor e de um servo apenas. Na semana passada, Jesus disse para os seus discípulos o quê? Já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Quando Jesus Cristo morreu por nós, e nós cremos na sua morte, no seu amor, isso nos compra. A quem pertence a nossa vida agora? A Ele. É a Ele. Então eu me sujeito a Ele. Não é que Ele me livrou dos pecados para eu voltar para os pecados e fazer o que eu quero e pronto. Uma vez que Ele morreu por mim para me dar a vida que eu tenho agora não é mais minha, é dEle. Então eu estou em dívida com Ele, não para a salvação, porque a salvação foi realizada, mas uma dívida de gratidão, de submissão, de amor e de serviço. E é isso que a gente vai ver nessa semana. Vamos lá? 5. Jesus é o bode expiatório que carrega a culpa e o castigo daqueles que nele creem. A morte de Jesus é uma oferta de salvação para todo o que crê. É pela fé em Jesus que pessoas são aceitas por Deus na eternidade. Sua entrada no reino de Deus é garantida pelo sacrifício perfeito de Jesus, que pagou pelos seus pecados. Se Ele pagou, então Ele me comprou, e agora Ele me tem, e eu quero viver para Ele. A salvação então não é mediante as minhas obras, é mediante as obras de Jesus. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez. Agora, porque Ele fez e me salvou, tudo mudou, inclusive o que eu faço. O que antes eu fazia para ser salvo, e agora eu sei que não vai funcionar, eu faço porque eu fui salvo. E é isso que a Zenete estava querendo nos ajudar. Ok? Nós precisamos desenvolver isso com muito mais fé e paixão. Se alguém te amou tanto, essa pessoa merece ter todo o seu amor, merece ser o centro da sua vida. Gente, para um pouquinho. O preço que Ele pagou está te comprando a vida eterna e pagando a sua dívida eterna. Está te livrando, não é de uma dívida de R$500 que você tem com seu vizinho, não. Está te livrando de uma dívida impagável com Satanás. Uau! Pensa. Isso merece toda dedicação e todo amor. Como é que eu sei que eu sou salvo ou não sou salvo? Essa é a pergunta. Ok? Como que eu sei? Qual que é o versículo dessa semana para decorar? Não. Tá para a próxima. João 20, 30 e 31. Vamos ler junto? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Está muito claro. Como é que eu sei que eu estou em Jesus? Eu creio que Ele é o Filho de Deus e creio o suficiente para dar a Ele o senhorio sobre a minha vida. Quem pensa que é predestinado, mas não permite ao Senhor Jesus ser o Senhor da sua vida, sobre suas escolhas, e vive uma vida dupla, sem arrependimento, não fez de Jesus seu Senhor. Então essa segurança que a pessoa tem é falsa. Se Jesus é o Senhor, então Ele comanda e eu me submeto a Ele. E aí essa segurança é verdadeira. E eu posso ter tranquilidade, porque ainda que eu passe por aflições, ainda que eu caia em tentação, eu sei que aquele que começou a boa obra em mim é fiel e justo para terminá-la até aquele dia. E se por algum motivo eu cair em pecado, há uma coisa que acontece na vida daquele que é salvo, que não acontece na vida daquele que não é salvo. Arrependimento,
choro. Eu estou amando esse curso porque a gente está deixando muito claro algumas pedras fundamentais para a salvação. Fé, obra do Espírito Santo, fé que é acompanhada de sinais. É de Jesus quem vive para Jesus. Não é de Jesus quem diz que crê em Jesus e vive para si. Ok? Então nós estamos clareando as coisas. E uma das coisas que a gente tem que parar de falar é assim, não, quem está na igreja é predestinado. Está na igreja presbiteriana, então é predestinado. Predestinado para quê? Pode ser o joio. Pode ser o predestinado para o fogo. O joio, no último dia, será tirado e vai ser queimado. Enquanto o trigo vai ser colhido por Deus para o reino dele. Então, vamos parar de dar carta de conversão para as pessoas, ok? Vamos parar de dar carta de conversão até para a gente. Você quer ter certeza que você é salvo? Então, viva para o Senhor Jesus Cristo. Abre o seu coração e rasga ele na hora do pecado. Jesus, eu não amo o pecado, eu amo o Senhor, me ajuda, me liberta. Eu quero experimentar essa vida em seu nome. E na hora de pregar, não vamos convencer as pessoas a virem para a nossa religião, sequer para a nossa igreja. Nós vamos convencer as pessoas a crerem no nosso Jesus. E através do Espírito Santo, confessar com a sua boca, crer no seu coração e experimentar essa vida que Jesus comprou e nós ganhamos de graça.